Há muito tempo atrás, na região da Índia, foi contado uma história sobre Rama, um príncipe que personificou o Dharma. Essa história cheia de ensinamentos, essa caixa filosófica e mitológica, a gente começa a contar hoje. Eu sou a Cíntia e você está na página da Escola Hatha de Yoga. Bem-vindos ao canal. Bom, no vídeo anterior a gente conceitualizou o Dharma e também introduziu a história do Ramayana, que é o nome dessa grande história linda que a gente vai contar para vocês. Há muito tempo atrás existia um rei chamado Dasharatha. Esse rei era um poderoso governante do reino de Ayodhya. E ele tinha 3 rainhas, mas nenhuma das 3 lhe concedia filhos, e isso estava deixando o rei com muita agonia, preocupado, né, que o reino pudesse entrar em causa após a sua morte. Bom, o rei então, preocupado com o destino do reino, resolve consultar um rishi, que é um sábio, chamado Vashita. Vashita ou Vashita o aconselhou a realizar um ritual do fogo sagrado de Yagna. E o sábio então aconselha o rei a realizar o ritual Yagna com o auxílio de um outro sábio, Rishi Yasringa. Ele era um asceta de pureza lendária que vivia no reino de Anga e possuía o poder de trazer chuvas. Então, chuvas e vidas por onde ele andava. Como o objetivo do rei era ter filhos, ele foi então aconselhado a fazer o ritual com a presença desse rishi. E é isso, o rei concorda e ele então vai atrás da organização desse ritual, desse super ritual, que foi realizado com a presença de reis aliados de outros reinos, de vários rishis, de vários sábios e de pessoas que o rei escolhia, pessoas especiais escolhidas pelo rei para participar, além dos 2 rishis. O rei concordou com a orientação e o ritual do fogo foi realizado às margens do rio Laraio. Foi uma cerimônia realmente de proporções épicas, com muitos convidados e considerada uma cerimônia extremamente importante para o futuro do reino. Enquanto as oferendas eram jogadas no fogo, então nesse ritual, os participantes jogavam oferendas no fogo sagrado. Tanto o rei quanto os outros reis aliados, os sábios, todos colocavam uma oferenda no fogo e tinham um propósito, que no caso, como a gente sabe, era que as rainhas pudessem ter filhos. Simultaneamente a esse ritual do fogo, quando os devas, os deuses, perceberam o início desse ritual, eles então elevaram uma prece para o Deva Vishnu, que é o deus da conservação, o deus que mantém a ordem cósmica. E todos os devas orando a Vishnu, pedindo que nascesse alguém capaz de derrotar Ravana. Ravana é um demônio que havia se tornado invencível.
Na verdade, Ravana não foi criado invencível, ele não nasceu invencível, mas o seu poder de imortalidade foi conquistado através de um processo que ele viveu. No início, Ravana era um asceta, um grande devoto de Shiva, um músico extraordinário e um ser com pleno conhecimento dos Vedas e das escrituras sagradas. Ravana havia feito muitas penitências ao Deus Criador, o Senhor Brahma, por milhares de anos. Então ele era muito devoto mesmo. Um grande devoto de Deus e de Shiva, e ele compunha belos hinos, belas canções aos deuses também. Como Ravana era esse grande devoto de Shiva, e ele tinha uma visão pessoal ele superestimava a si mesmo, né? Ravana tinha uma arrogância natural, uma vaidade. Ele pensou com ele mesmo que seria muito interessante se ele erguesse o Monte Kailash, um monte morada de Shiva, com as próprias mãos e levasse o monte para o Sri Lanka, apenas para que o monte ficasse mais perto da morada dele e com isso ele pudesse então realizar a sua devoção a Shiva com maior comodidade. Mas ele não consultou nem mesmo o próprio Shiva para fazer isso, ele simplesmente decidiu fazer e foi e fez. Tentou fazer, né? Quando Shiva viu essa atitude arrogante de Ravana, ele apoiou o pé em cima do monte e começou a pressionar, achatando Ravana. E Ravana começou a sentir agonia de estar sendo achatado pela montanha inteira por causa do pezinho do Shiva ali pressionando ele. Só que nesse momento que Ravana se sente pressionado com essa pressão de peso em cima dele, ao invés dele sentir raiva, dele se revoltar, ele faz uma coisa que para o povo hindu é chamado Viroda Bhakti. Esse termo se refere à devoção pela oposição. Então, enquanto Shiva apertava essa agonia fez com que ele escrevesse, ele compôs nessa hora, mentalmente, um hino dedicado ao deus Shiva, chamado Shiva Tandava Stotram. E Shiva ficou muito impressionado. E aí então Shiva tira o pé de cima do monte, Ravana também desiste de levar o monte para o Sri Lanka e Shiva dá um presente para Ravana, ele presenteia com uma espada divina chamada Chandrahas. Continuando a história de Ravana ou Ravana, um dia ele então resolve provar a sua devoção ao Senhor Brahma, o Senhor da criação. E Ravana tinha 10 cabeças. Isso dele ter 10 cabeças simboliza o quanto de conhecimento que ele havia conseguido com os estudos devocionais dele, dos Vedas, das escrituras. Então ele tinha domínio dos Vedas, ele dominava os ensinamentos. E isso é representado por essas 10 cabeças. Um belo dia, ele começou a arrancar as próprias cabeças, uma por uma, e oferecer para Brahma, para o Deus Criador. Quando ele chegou na 9ª cabeça, Brahma se manifestou, pediu para que ele parasse com isso, parasse com esse sacrifício todo, e lhe concedeu um desejo. Nessa hora, o que falou mais alto dentro de Ravana?
a ambição. Então ele pensou rápido, ele era extremamente inteligente, 10 cabeças, né? Bastante inteligente. Ele diz que ele deseja que nenhum deus, né? Nenhum deva, nenhum rishi, nenhum sábio, né? Que são os rishis, nenhum Gandharva, que são os espíritos que servem ao Criador, né? Os espíritos que cumprem funções na hierarquia espiritual, e também nenhuma naga, que é uma serpente, são as serpentes, pudessem matá-lo. E Brahma concede o desejo para Ravana. Então, a partir daí, ele se torna invencível. Mas, como ele subjugava os seres humanos e os animais, os macacos também, ele não incluiu no pedido dele que os seres humanos e os animais, os macacos, também não pudessem matá-lo, porque nem passou pela cabeça dele que um ser humano pudesse matá-lo. Brahma concedeu o desejo a Ravana, lhe oferecendo um néctar chamado Samrita, que ele depositou em seu umbigo, e com isso se tornou invencível, de acordo com o desejo que ele fez a Brahma. Mas a partir desse momento, Ravana sai destruindo, tentando dominar todo o universo, porque ele pensa, eu sou invencível, eu faço o que eu quero. Então ele começou a praticar vários abusos. Ele sequestrava sábios, ele tentava destruir mundos, e ele começou então a fazer uma verdadeira tirania no universo. E começou a desrespeitar os devas, a debochar dos devas, já que nenhum deva poderia mais destruí-lo. Ele se sentiu acima de tudo e de todos. Os devas reclamam a Brahma, que explica não poder desfazer um desejo já concedido. Mas Brahma conta que na hora que Ravana fez o desejo, ele cometeu uma falha. Ele esqueceu de incluir seres humanos e macacos, animais, todos, mas para nós aqui da história interessam especificamente os macacos e os seres humanos. Ele não incluiu no desejo dele. Então esses seriam os únicos seres capazes de destruir Ravana. Por isso, no momento que o nosso rei da história, que o rei Dasharata começa o seu ritual do fogo para ter filhos, os devas rogam a Vishnu para que encarne um ser capaz de destruir Ravana, um ser humano, que não existia nenhum ser humano capaz de destruir Ravana. Então eles pedem para Vishnu. No ápice do ritual, quando o ritual estava no auge, Deva Agni, o próprio Deus Fogo, se manifesta em uma figura radiante chamada Prajapatya. O nome dessa figura, Prajapatya Purusha, que é uma figura que a deusa Agni expressa ali no meio do fogo, aparece segurando um pote de barro, e dentro desse pote tem um doce típico da região da época, que é feito com arroz, como se fosse um arroz doce. E ele entrega o pote ao rei, dizendo: aceite este alimento divino, ó rei, ele é fruto de sua devoção. Dá-o às tuas esposas e os teus desejos serão realizados. Aí o rei fica super feliz, com toda a devoção e humildade. Ele recebe aquele pote de barro e distribui o doce para suas 3 esposas. Kausalya tem um filho, então elas começam a ter filhos. A mais velha dá à luz Rama, a do meio dá à luz Bharata, e a caçula tem 2 filhinhos, Lakshmana e
Shatrughna. E o rei então fica feliz da vida, porque com esse monte de filho, o destino do reino estava garantido. E os filhos eram maravilhosos, se davam muito bem e o reino vivia em harmonia. Mas principalmente Rama, o filho da rainha mais velha, desde pequeno mostrou um coração perfeitamente alinhado ao Dharma. O conceito de Dharma, que é um conceito bem complexo, tá? A gente passou no primeiro vídeo do Ramayana. Quem quiser volta no primeiro vídeo e a gente só deu uma pincelada no conceito de Dharma, um conceito bastante profundo. A partir desse ponto, a gente dá continuidade à história, que é quando começam as aventuras, no próximo vídeo. Então, se você gostou, lembra de curtir o vídeo ou então nos acompanhe para receber mais informações sobre esse épico maravilhoso e acompanhar essa linda história junto com a gente. Até o próximo!